Boa tarde a todos, mais uma vez, estamos iniciando a nossa 90ª reunião do Conselho Acadêmico de Ensino de Graduação. Agradeço a participação de todos, certo? A gente vai iniciar pelo nosso ponto de pauta, que seria a apreciação da ata da última reunião, da 89ª, só que ela não teve tempo de ficar pronta, certo? Não, quer dizer, ela até ficou pronta, mas aí a gente revisaria, para não ter que aprová-la aqui sem ter mandado antecipadamente para vocês, eu prefiro colocá-la na próxima reunião para aprovação. E aí ficaria na próxima reunião a ata da 89ª e a ata da 90ª reunião. Tudo bem? Bom, seguindo, né, a gente vai para apreciação do parecer do regulamento de estágios não presenciais, que foi produzido pela PROEX. E os conselheiros que ficaram, que fizeram o parecer, foi o Bruno, do campus Nilópolis, e o Jean Michel, do campus Volta Redonda, que são os coordenadores, são os representantes dos cursos de licenciatura em Física. Bruno e Michel estão presentes? Por favor, deixa eu dar uma verificada aqui. Desculpa, Bruno e Jean. Não vejo o nome deles na listagem aqui, mas eu vou apresentar aqui o parecer. Só um minuto. Alguém, por favor, só me dá um feedback para ver se estão verificando se o documento está online. Está aparecendo? Está aparecendo, só está muito pequenininho para mim. Melhorou. Então, vamos lá. Então, eu vou apresentar aqui o parecer, tá? Já que nenhum dos dois conselheiros estão. Ele trata do regulamento de atividades não presenciais de estágio, que foi um regulamento produzido pela Pró-Reitoria de Extensão, aprovado no âmbito do CAEX. Né? Ontem foi apresentado também esse mesmo parecer no âmbito do CAET, né? Foi aprovado com algumas modificações, né? E foi encaminhado novamente para a Pró-Reitoria de Extensão, certo? E aí conta todo o histórico de como foi dada o sorteio, de como que foi feito o documento, né? E os conselheiros que foram, que fizeram, para quem foi endereçado o grupo de parecer, tá? Na análise, revela que é um documento amplo e contempla a pluralidade dos cursos oferecidos pelo UFRJ, por apresentar a natureza específica, terão suas idiosincrasias e dificuldades reveladas pela experiência e andamento dos cursos. Né? Então, ele fala que é bem abrangente, na realidade, visa a questão do estágio, não só para o ensino técnico de nível médio, mas também para a graduação, quando é obrigatório, tá? Fala, vou dar uma passada aqui, tem uma outra parte aqui. No artigo 2 e 6, do capítulo 2 e 6, respectivamente, há não definição de quais cursos e áreas de atuação de caráter essencial gerado com ambiguidade no texto. Então, basicamente, este documento, ele é uma partícula, né, digamos assim, ele foi retirado de um documento maior, que é o regulamento de estágios obrigatórios e não obrigatórios, que está sendo realizado por um grupo de trabalho, né, que tem como presidência a Pró-Reitoria de Extensão. E nesse grupo de trabalho existem
representantes de todos os campi, né, principalmente dos COIEs, da Pró-Reitoria de Ensino e coordenadores de curso. Então, foi feito um documento emergencial, no caso, por conta da excepcionalidade da situação em que a gente está vivenciando, para atender, em particular, esse período de estágio remoto. Tá? Então, por isso que às vezes pode haver uma certa ambiguidade na leitura. Clenilson, boa tarde. Glaucio está falando. A gente recebeu esse documento hoje, pela manhã, se eu não me engano, não foi? E eu estou vendo que ele é curtinho. Será que antes de você colocar para votação, a gente poderia ler? Pode ser, pode Porque ser. eu não tive... Pode ser. Eu não... Glaucio, assim, eu tinha pedido, né, que os conselheiros mandassem até o dia 14, certo? E aí, eles enviaram no dia 15 pela manhã. Foi até uma falha nossa, pelo fato de não ter enviado no próprio dia 15, para vocês já terem acesso com antecedência, né? Não sei se todos sabem, né? A professora Alessandra está de licença médica, né? Já durante um bom período de tempo, e outros servidores também da PROEM estão de licença médica. Então, ficou muito... uma quantidade de reuniões em que a professora Alessandra participaria, em que eu tive que estar presente no lugar dela. E aí, na realidade, eu não acabei não repassando com uma antecedência para vocês lerem. Mas, se vocês quiserem ler, principalmente essa parte que eu estava falando agora, que são a análise do documento, em que não leva nenhuma grande alteração desse documento em si, podem ler e a gente volta depois com ele, pode ser? Então, todos acatam, todos concordam com o posicionamento que eu e a Glaucia demos aqui agora? Por favor, coloca no chat, e aí eu passo para o outro ponto, que é informe. Perfeito, obrigado, Marcelo, Climar, Ana, Denise. Então, vou parar a apresentação, tá? Peço para que vocês deem uma leitura aí nesse documento, e aí pode ser o tempo também que o Bruno ou o Jean possam entrar na reunião e a gente dê continuidade nele, tá bom? Eu vou seguir aqui, e no terceiro ponto é a apresentação da instrução de serviço de estágios, para estágios na questão da excepcionalidade. Eu enviei na semana passada, para todos os coordenadores de cursos e diretores de ensino, a instrução de serviço, eu vou abri-la aqui, ela é bem curtinha, só um minuto. Alguém, por favor, só me informe se está conseguindo ver, se está pequeno, se precisa ampliar. Pode aumentar. Está pequeno. Aumentar? Agora que são elas. Melhorou? Sim, está ótimo. Então, é a instrução de serviço que dispõe sobre a possibilidade de escola-campo para a realização de estágio nos cursos de licenciatura enquanto durar a questão a emergência de saúde pública, tá? Então, ela é bem simples, tá? Que é facultada ao estudante de licenciatura em caráter excepcional a realização de todas as etapas do estágio, né? Tanto o estágio 1 quanto o 2 e o 3, na mesma escola-campo, podendo esta ser o próprio Instituto Federal, ou outras instituições públicas ou privadas devidamente regularizadas nos termos do artigo 9º do regulamento de estágio da licenciatura, porque o regulamento de estágio dizia que o aluno só podia realizar um deles na própria instituição, né, na mesma instituição. Pelo fato de muitas escolas estarem fechadas
né, ou mesmo os alunos terem dificuldade de fazer os seus estágios remotos nessas instituições, foi permitido, então, pelo esse período em que perdurar a pandemia, né, a questão de saúde pública, que ele possa fazer os 3 estágios na mesma instituição, para que não atrase esse aluno na conclusão dos seus estudos, tá? Fica a cargo da coordenação do curso, junto com a equipe docente das disciplinas de estágio, orientar os estudantes quanto à possibilidade de cumprimento da carga horária de estágio em uma ou mais escolas, seguindo as demais orientações previstas no regulamento de estágio. Os casos omissos a essa situação não prevista no presente instrução serão avaliados no colegiado de curso, direção de ensino para a reitoria. Então, assim, ela já está válida, ela foi publicada no dia 13, a gente tem uma série de alunos que estão concluindo agora suas atividades, seus cursos, né? E para que esses alunos não fiquem... Desculpa, gente. Para que esses alunos não fiquem retidos, né, no estágio, simplesmente pelo não cumprimento do que diz no regulamento, que ele não poderia cursar em escolas distintas. Então, agora, na realidade, isso vai ser permitido. Peço também que encaminhem para os seus colegas, ou muitos de vocês que também já atuam com as disciplinas de estágio, tá bom? Encaminhem para os colegas que atuam nas disciplinas de estágio, para que a situação possa ser equalizada e que não tenha nenhuma retenção dos alunos dessas disciplinas. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Alô, Clenilson, tudo bom? Sim, Professor Silmar de Pinheiral, tudo jóia? Tudo bem, Licenciatura em Computação. Só uma consideração, acho que ficou bem adequado, tá? Ficou bem explicitada a questão de que isso é válido nesse período de excepcionalidade, enquanto estiver perdurando aí as atividades remotas, tá? Eu só estou levantando uma possibilidade, só para a gente ter também um entendimento padronizado, né, de consenso, e eventualmente numa situação que o aluno ele começa a fazer o estágio dentro do campus, né, como abriu ali a possibilidade dele fazer toda a parte de estágio de escola sendo o próprio campus do IFRJ, ele começou a fazer, ele já está em andamento, aí chegou no momento onde foi encerrada a PNP, né, numa condição sanitária que não infelizmente não é a situação que a gente vê agora, nem a tendência, mas vai chegar um dia, né? Haveria a possibilidade dele concluir o estágio, uma vez que ele já começou no momento de APNP, já está fazendo um trabalho, já está desenvolvendo, de repente tem mais um mês para concluir. Acho que seria importante a gente dar esse entendimento de que se ele já começou, já está fazendo na instituição, se ele já deu início ainda num período de APNP, ele poderia concluir ainda com essa situação de excepcionalidade dentro da própria instituição. Perfeito. Para que não houvesse um corte abrupto a partir do momento que terminou a PNP, o seu estágio dali para frente não é mais válido. Tá? Não, perfeito, perfeito. Essa situação vão ser situações pontuais, sim, num momento, né, de retorno, né? E para esse retorno, é óbvio que a gente vai ter que também preparar documentos, né, para como que vai ser dado esse retorno. Vejo que não vai atingir uma totalidade dos cursos de licenciatura, dos alunos que estão fazendo licenciatura. Vai ser um número baixo. Pontual. Número baixo. E aí cabe, né, ao colegiado do curso, né, determinar se vai ser válido ou não. No ponto de vista da Pró-Reitoria de Ensino, se ele iniciou num momento de excepcionalidade, certo? E nesse decorrer estiver acontecendo um processo de retorno, certo? Que ele já continue que ele finalize onde ele iniciou, mesmo nas condições especiais, certo? E aí, quando deixarmos de ter esse período excepcional de calamidade pública, né, esse documento, né, passa a não ser mais válido. Então, os alunos que iniciarem posterior ao decreto de extinção da calamidade pública, eles passam a ser regidos pelo regulamento normal.
Ótimo, era esse entendimento mesmo que eu queria que fosse compartilhado com todos os membros do CAEG, ou seja, que não haveria uma interrupção no caso de um retorno de alguém que já está atuando com base nesse documento. Tá, joia. Obrigado, Clenilson. Perfeito, perfeito. Então, mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Então, por favor, peço só que encaminhe também para os colegas que atuam nas disciplinas de licenciatura, ou vocês próprios que já atuam também, certo? No próximo ponto aqui, eu vou fazer a apresentação que hoje eu fechei com a Suzana, a agenda de reuniões para os próximos 6 meses, né? Quer dizer, em 2021, tá? Essa aqui, estão conseguindo ver? Alguém só me dá um feedback. Pode aumentar um pouquinho para mim. Denise. Denise, só um minuto. Foi? Aí, tá bom. Então, hoje é a 7ª reunião do ano que a gente está fazendo, né, de 2020, e aí a gente fez um cronograma das próximas reuniões para 2021. Coloquei até a metade do ano, para que a gente considerar também de como que vai se dar no decorrer do próximo ano a questão da calamidade pública, ou se a gente já começa a ter documentos preparados para o retorno das atividades presenciais. Se está errado aqui no internet, que eu aproveitei o mesmo modelo. Está dando um eco, né? Alguém está com o microfone ligado, eu estou me escutando também. Oi? Melhorou. Então, colocamos as reuniões sempre na última semana de cada mês, tá? Considerando que eu não coloquei nenhuma... Não, desculpa, gente. Peraí. Não é esse documento, não. Não é, Suzana? Suzana? Não. As datas estão completamente diferentes. Achei, Suzana. Desculpa, aquilo era CAET mesmo. Olha, eu tô ficando completamente descompensado, com 2 conselhos, um atrás do outro. O de ontem terminou, era quase 8 horas da noite. Conseguem ver agora? Ainda não. Espera aí. Só um minuto. Foi, Suzana? Denise? Agora sim, agora sim. Opa, me perdoem. Gente, é muito conselho, é muita reunião, me desculpem. Então, a gente colocou sempre as reuniões nas últimas semanas do mês, tá? Ou para o final do mês. Também verificamos a questão da pertinência de um período de férias coletivas, também a gente não colocou, certo? Porque as férias, de fato, começam a partir do dia 25 de fevereiro, então a gente colocou no dia 23. Em junho também tem um período de férias que pode ser revisto a posterior pelo fato do documento do MEC, que eu já volto a falar. Eu estou ouvindo um eco, retorno de voz. Oi? E também a gente não colocou as quartas-feiras pelo fato que no regimento do CAET as reuniões são sempre às quartas-feiras, e muitas delas eu também presido. Então, para que não ocorra esse choque, né, das reuniões, né, a gente colocou todos os dias da semana, com exceção das quartas-feiras, tá? Vocês podem anotar, tirar foto e tal, mas a gente também vai mandar essa agenda de reuniões para vocês, tudo bem? Clenilson. Pois não. O dia em maio, no caso, seria 24 de maio, né? E não 25, que é uma segunda-feira, dia 24. Maio? Isso. 24, você tinha mandado para mim, Suzana? Isso, 24 de maio, que você botou aí 25 de maio, só que 25 de maio é uma terça-feira. Tá, você conferiu no que você mandou para mim, foi 24 mesmo, não foi? Sim, agora com 24 está tudo certinho, conforme a gente acordou mais cedo. Perfeito. Então tá, salvo esse daqui, e aí a gente manda também por e-mail dos conselheiros essas datas.
Continua sendo às 14, né? Essas datas às 14, né? Isso, sempre às 14 horas. Tá. Então, para convocar a próxima reunião, né, no dia 25, mas só lembrem o seguinte, tá? 25 é a nossa reunião ordinária, então a gente faz a convocação até 13, 14 dias de antecedência. Então, se não houver a convocação por volta do dia 11, 12 de janeiro, que não vai acontecer, não vai ocorrer, tudo bem? A não ser que ela seja uma extraordinária para tratar um ponto específico, que aí a gente convoca com 48 horas de antecedência. Mas a ordinária com 13, 14 dias de antecedência. Bom, a gente pode voltar agora, então, para o ponto de pauta do parecer. O Bruno já está presente na reunião. Bruno. Bruno. Oi. Oi. Tudo bem? Eu comecei a apresentar o parecer, e aí é pedido da conselheira Glauce e dos demais colegas, né, a gente deu uma parada na leitura do documento, e aí a gente pode voltar, né, e aí, mais do que nunca, eu acho que seria você a pessoa apropriada, você ou o Jean-Michel, que elaboraram o parecer, para poder mostrar para a gente quais foram os pontos que vocês acham relevantes no documento de estágios remotos, que foi produzido pela Pró-Reitoria de Ensino. Você pode apresentar para a gente, por favor, Bruno? Sim, sim. Deixa eu abrir aqui. Já está aparecendo a imagem, né? Só um minuto. Agora está aparecendo. Aí eu peço que você só aumente, tá? O tamanho dela. Vou aumentar mais. Isso, perfeito. Tá. Vocês foram até que parte? A gente fez a leitura... Não, a gente começou a fazer uma leitura e aí a gente parou, na realidade, a gente ia iniciar o histórico. Foi falado, né? E em relação... Agora eu queria que você passasse da análise do documento, né? Que é o ponto 2. Tá. Então eu posso fazer uma leitura simples do Pode, tá. Pode sim. E aí, caso você queira fazer uma interpretação específica do que você acabou de fazer a leitura, você pode também ficar à vontade, tá bom? Ok. A análise do documento das atividades não presenciais de estágio revela que é um documento amplo que contempla a pluralidade de cursos oferecidos pela FRJ e, por apresentarem natureza específica, terão suas idiosincrasias e dificuldades reveladas pela experiência e andamento dos cursos. Observou-se que não há mudanças significativas a propor no documento, tal como ele foi elaborado. Os relatores, após uma consulta com os demais professores e conselheiros, coordenadores e professores de estágio, propõem as seguintes modificações. No capítulo 7, da aprovação e supervisão do estágio, que delega ao coordenador do curso a tarefa de aprovar as atividades de estágio e supervisionar ou delegar a supervisão a um professor. Tais competências em situação de normalidade não são obrigações da coordenação do curso. Nas licenciaturas, por exemplo, há uma equipe de estágio responsável por orientar os estagiários, indicar atividades e, no fim do período, verificar documentos obrigatórios e, quando cabível, aprovar ou reprovar. A supervisão é feita pelo professor da turma em que o estudante realiza o estágio. No âmbito de atividades não presenciais de estágio, não observamos ao coordenador do curso as atribuições indicadas nos artigos 12 e 13 do capítulo 7, qualquer motivação para modificar isso. Dessa forma, acreditamos que delegar seria gerar uma burocracia extra que pode atrasar ainda mais a finalização do semestre para os alunos inscritos nas disciplinas do estágio curricular supervisionado. Então, o que a gente está dizendo aqui é que a gente propõe não acrescentar mais essa tarefa mais ao coordenador do curso e deixar as coisas como elas eram antes, né, com
com a equipe de estágio, com os professores de estágio. É isso que a gente está dizendo aqui nesse parágrafo. Posto isso, sugerimos modificar o capítulo 7, retirando do coordenador do curso a atribuição por aprovar, reprovar o estudante ou supervisionar o estágio. Tais atribuições e os respectivos responsáveis já são especificados nos regulamentos de estágio de cada curso, seja no nível de médio técnico ou de graduação, de forma que propomos manter essas atribuições tal como era feito antes da implementação das APNPs. Porém, devido às especificidades no momento atual, devem elas ser realizadas por meio virtual enquanto permanecer o estágio de trabalho remoto no IFRJ. Caso se mantenham os artigos 12 e 13, ou seja, caso mantenhamos essa nova atribuição do coordenador do curso, sugerimos deixar claro se a aprovação referida no texto é referente à aprovação das horas finais concluídas ou se é referente à aprovação para que o aluno inicie o estágio. E, 2, explicitar se tal supervisão inclui os cursos nos quais há apenas uma visita de supervisão, avaliação, no final do estágio, e não um acompanhamento periódico que verifica se eles estão, ao longo do estágio, de fato realizando as atividades. Essa observação 2 aqui ocorreu porque, em alguns trabalhos de estágio, existe uma visita final, uma avaliação final, e não um acompanhamento periódico. Tá? Então, aqui, o que se está desejando é, caso se mantenham os artigos 12 e 13, que deixe explícito se esses cursos em que hoje existe só essa avaliação final, se eles vão ter que mudar o modus operandi deles e fazer esse acompanhamento periódico. Bom, mas a nossa proposta aqui é realmente modificar o 12 e 13, né, e não deixar como atribuição do coordenador de curso. Uma outra modificação surge nos artigos 2 e 6, referentes aos capítulos 2 e 4, respectivamente. Essa modificação aqui, ela gera um pouco de dúvida, o pessoal, assim, perguntando para mim, perguntando para o Jean, o que seriam os cursos essenciais, né? Então, vamos lá. A não definição de quais cursos cujas áreas de atuação são de caráter essencial gerou uma ambiguidade no texto, dificultando o imediato entendimento no tocante às condições sobre as quais tais artigos se aplicariam. Em alguns cursos, é possível ofertar uma experiência mínima em atividades remotas, entretanto, a principal carga horária, aquela que de fato gera o andamento no curso, é presencial. Destaque, sugerimos substituir a expressão essencial, citada nos artigos 2 e 13, 2 e 6, por uma lista dos cursos a que se referem. Então, acho que aqui fica mais simples, né? A gente simplesmente define quais são temos, não são muitos cursos, né? Então, dá para fazer uma pequena lista, né? Então, essa aqui é a nossa proposta aqui. E aí, tira um pouco essa parte de interpretação, né? Às vezes o pessoal pergunta, Bruno, química é essencial? Eu respondi para o pessoal, não sei, né? Tem que ver, né? A pessoa do posto de saúde pergunta, gente, é essencial? Não é essencial? Então, ficou um pouco ambíguo essa parte. Continuando para o terceiro tópico, no artigo 8, capítulo 5. Isso aqui é só uma mudança de texto, tá? Uma mudança inocente, de digitação, tá? Não é uma mudança regulamentar, né? A gente só está chamando a atenção para que, no caso de empresa, não há figura do professor orientador, mas do supervisor de estágio. Portanto, sugerimos o câmbio da expressão professores orientadores por professores de estágio. No capítulo 4, artigo 5, sobre as condições necessárias para as atividades de estágio. Então, garantir as condições necessárias para a execução das atividades pedagógicas com segurança não resume aos equipamentos de proteção individual. É imprescindível ofertar testes rápidos, periódicos e PCR em caso de suspeita de contaminação, pelo menos. Sugerimos explicitar se será ou não responsabilidade do IFRJ a oferta de tais testes. Então, acho que aqui, se o estágio ocorrer numa unidade do IFRJ, dentro do campus, como é que fica a questão das condições necessárias, né? Então, a gente queria
deixar mais claro, né? Deixar explícito as regras do jogo antes, né? Para não dar, para evitar problemas depois, né? Com esse tipo de coisa. E aqui, por fim, a gente fez algumas observações finais que a gente já colocou na última reunião do CAEG. Algumas observações finais pertinentes às atividades de estágio que não foram contempladas no regulamento. E, pelo que a gente viu aqui, é pauta da reunião de hoje, alguns itens aqui, né? Mas para, enfim, terminar a leitura, há cursos em que os estudantes confeccionam relatórios finais como critério de aprovação da disciplina e validação das horas de estágio. Nos períodos remotos serão aceitos relatórios finais de estágio em diferentes formatos, incluindo documentos teóricos. Então, aqui os professores querem esse respaldo, né, para mudar essa forma de avaliação. Criação de uma instrução normativa, explicitando que para esse período excepcional, o estágio 2 poderá ser feito na própria instituição IFRJ, suspendendo para este período a regra posta no regulamento de estágio presencial, que determina a realização do estágio obrigatoriamente em 2 escolas diferentes, como a gente já tinha comentado, né, anteriormente. E, por fim, o último tópico, outro assunto que a gente já comentou, né, reforço acerca da equivalência de carga horária das atividades de estágio não presencial para cumprimento da carga horária total de estágio. As turmas do nível médio estão com carga horária em APNP reduzidas em comparação à carga horária presencial e isso reflete diretamente nos estágios dos licenciandos. A previsão de algum tipo de equivalência poderia ser também pensada para os estágios, estabelecida em documento institucional para ver tal respaldo e orientação na validação das horas. Então, aqui o que os professores querem é esse respaldo, né, essa segurança, essa garantia. Então, voto dos relatores, nós somos favoráveis à aprovação do regulamento das atividades não presenciais de estágio, com as proposições de ajustes apresentadas e sugeridas na análise. Então, a gente passa, né, o documento para o conselho, para apreciação dos senhores, e passo a palavra, então, ao Clinilson. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, pode falar também. Obrigado, Bruno, pela apresentação, obrigado pela relatoria do documento. Abro, então, aqui, caso alguém queira fazer algum apontamento ou fazer qualquer colocação. Eu posso começar? Quem está falando? Ivanilton? Pode sim. É só uma dúvida, na verdade. Quando começa a falar das considerações, quando fala dos relatórios finais de estágio, isso. Aí fala, são aceitos relatórios finais de estágio em diferentes formatos, incluindo documentos teóricos. O que eu não entendi esses documentos teóricos. É só um esclarecimento mesmo. No caso, como as atividades de estágio serão remotas, por exemplo, um estágio de licenciatura, né, em que o aluno não está presente ali na sala de aula. Então, seria alguma coisa desse tipo, né? Algum estágio de clínica, em que a pessoa não está lá na indústria, né? Está em casa. Às vezes está fazendo levantamento bibliográfico, alguma coisa nesse sentido. Esse seria o documento teórico, não é? Pelo que eu estou entendendo. E pelo que eu também entendi foi isso, tá? Isso aqui foi uma demanda que me colocaram e o que eu entendi foi justamente isso, né, que você está entendendo. Uma flexibilização maior nesses relatórios finais de estágio. Porque eu suponho, né? A gente vai receber um relatório de estágio em que a pessoa não estava presencialmente no local, né? Então, alguns aspectos de um relatório vão estar ausentes, né? Parte experimental, provavelmente vão estar ausentes. Entendi, obrigado. Obrigado, Ivanilton. Obrigado, Bruno. Bom, visto isso, eu vou colocar, então, em regime de votação. E aí eu peço que todos... Votação... Coloquem regime de votação a aprovação
ou a não aprovação, ou a abstenção do parecer que foi apresentado pelo conselheiro Bruno. Por favor, está no chat, e aí um minutinho só para fazer essa votação, por favor. Suzana, você verifica para mim, por favor? Olha, temos algumas abstenções aqui. Você quer que eu fale quais são? Quem colocou como abstenção? Porque o resto está botando aprovado. Sim, não, eu entendo que muitas das abstenções são de conselheiros que são suplentes, que não estavam aqui no dia que a gente fez a apresentação, né? Como é o caso, por exemplo, da Roberta Locke, do Maracanã, que ela veio no lugar da Lilian, né? Outros também que podem ter acontecido a mesma coisa. Mas a grande maioria aprova, né? Perfeito. Então, a gente tem o parecer aprovado. Esse parecer vai ser encaminhado para a Reitoria de Extensão, né? Eles já sinalizaram ontem que, devido a esse olhar, né, pedagógico dos conselhos de ensino, né, tanto do CAEG quanto do CAET, que existe realmente a necessidade dessas modificações e, com essas modificações, passar novamente no CAEX, que deve ser na próxima semana, que a pró-reitora me falou que ela vai fazer um CAEX para esse documento, e em seguida para aprovação no Conselho Superior. Bom, obrigado, Bruno, obrigado a todos os conselheiros aí. Bom, seguindo, a gente vai já fiz a apresentação do calendário, e então a gente vai para os nossos assuntos gerais. Primeiro, falar que, em relação aos programas de graduação, né, todos estão acontecendo normalmente. Essa semana, na segunda-feira, tivemos uma live, né, com as tutoras, a Luana, a Alessandra, para comemoração dos 10 anos do PET, que agora em dezembro fez 10 anos, né, existindo e resistindo, né, dizer que o PET tem trabalhos excelentes, vem desenvolvendo tanto no campus Realengo, em Duque de Caxias e em Nilópolis, e foi muito bom essa comemoração para dar visibilidade realmente ao programa, à existência do programa, né? Para próximo ano já foi garantido a continuidade dele, inclusive com novos calendários, e os programas vão acontecer normalmente. Em relação ao PIBID, ou Residência Pedagógica, eles foram iniciados nos campi onde tem as licenciaturas, e aí eu faço um parênteses em relação ao campus Pinheiral, que tem licenciatura, porém, só é permitido, como todos sabem, a participação dos cursos em que já tem a aprovação aprovação do curso, né, afinal, a aprovação do curso após a visita da comissão do MEC, que isso deve acontecer o mais breve possível no campus Pinheiral, por conta da licenciatura em computação. Bom, mas aí esses dois programas de formação de professores estão acontecendo normalmente, e que também os alunos que são voluntários, né, que é uma das premissas do programa, né, dos dois programas, eles vão ser, a instituição, o IFRJ, vai custear, vai fazer uma ajuda de custo, né, e esse empenho já foi realizado, e os alunos começam a receber em breve essa ajuda de custo para esses dois programas, né. Os alunos que são bolsistas, eles vão receber pela CAPES diretamente a bolsa de R$400.
E a outra informação de assuntos gerais, que posso sim, vou mandar aqui no chat, tá, o Glauci, porque ele já tá no site, eu vou buscar aqui, e aí eu copio o link e mando aqui agora para vocês, só um minutinho. Oi. Outro assunto de assuntos gerais, né? A gente vem falar agora que todos acompanharam a entrega da última parte do auxílio conectividade, que eram os tablets, né, da Samsung, que foram feitos nessa semana, né? A partir de segunda-feira estava disponível para os campos retirarem, alguns alunos a grande maioria dos alunos já vem recebendo seus. Eu não entendi, Hudson. Como assim? Bom, já receberam seus tablets e aí as instituições, os campi, né, já elaboraram uma nova estratégia para utilização, para funcionamento do calendário acadêmico que está vigente. Né? Lembrando, considerando que todas as séries coletivas iniciam no dia 25 de fevereiro. Algumas unidades estavam acontecendo, outras não, porém o calendário de férias coletivas é o único. Então, no decorrer desse período agora, né, podendo se utilizar outras estratégias também para o funcionamento, né, das atividades para a PNP. Foi publicada na semana passada uma nova portaria, né, que estendendo, né, a condição de utilização de APNPs até no decorrer do ano de 2021. Porém, nessa portaria, ela não falava sobre a questão, assim, ele não condicionava, não colocava a questão dos dias letivos como foi no anterior, né? Para esse ano de 2020, né, foi permitido o não cumprimento da LDB, que são os 100 dias letivos. Ih, Hudson, peraí. Olha, Hudson, não sei, as outras pessoas estavam falando normalmente. A Glaucia falou, a Denise. Ô, Clenilson, eu estou entendendo que o Hudson chegou um pouco atrasado e está só dizendo que está presente na reunião, mas ele não está podendo usar o áudio. Tudo bem. Eu estava achando que ele não estava conseguindo falar, não estava permitindo. Tá bom, Hudson. Obrigado, Glaucia. Então, voltando, nessa nova portaria, ele não fala sobre a questão, o que está especificado na LDB, sobre o cumprimento dos 100 dias. Provavelmente, isso não vai mudar e a gente venha a ter que utilizar realmente os 100 dias para os próximos semestres, mesmo em que a gente utilize continue utilizando as atividades pedagógicas não presenciais. Né? Com isso, né, a gente só fez, para a graduação, o calendário desse semestre, né, de 2020.1, e no calendário de 2020.2, a gente tem que usar os 100 dias constantes na APNP. Né? E com isso, a gente vai ter que fazer uma reorganização em relação à gestão acadêmica, em relação às férias coletivas, para fazer o cumprimento do que diz a lei maior, né, a LDB. Tá? E por último... Né, Clenilson, só uma parte rapidinho, aproveitando que você tocou nesse ponto dessa complicação, né, e em alguns casos, por exemplo, no ensino médio, ainda é uma complicação maior, porque é um calendário anual e não semestral, né? Então, essa adequação é mais complexa ainda de calendário. Isso, não são todos os campi, tá, Semar?
São apenas duas unidades que utilizam cursos anuais, que é Pinheiral e um curso em São Gonçalo. Então, provavelmente isso vai ser revisto em algum momento. A gente está também aguardando orientações, né, de acordo com o CONIF, com o Fórum de Pró-Reitores de Ensino, para que a gente tome as medidas de acordo com o que vem sendo emitidas nas portarias. Mas pode ficar tranquilo que, caso haja correções, por exemplo, para cursos anuais, elas serão feitas, sim. Cursos técnicos anuais, tá? Bom, e por último, né, em relação aos processos seletivos, né, como todos sabem, a gente tem sempre processos seletivos para abertura em abertura sempre para os semestres seguintes. A PROEM, né, ela tem a ingerência de 2 editais, que é a manutenção de vínculo e a transferência interna. Esses 2 editais já foram revistos, já foram analisados, a gente só vai mandar para a Procuradoria Jurídica e vai ser um processo diferenciado pelo fato de ser um processo remoto, né? Então, as inscrições vão ser feitas por um link específico remoto. Esses são os editais específicos da PROEM. No que compete aos editais que são emitidos pela DA-CPS para o ensino de graduação, todas as análises também já foram feitas pela PROEM. E aí fica a cargo agora da diretoria adjunta de concursos e processos seletivos a emissão dele e também como que se dará o processo, né? O processo também vai ser todo remoto, tanto de transferência externa, tanto de reingresso, quanto dos cursos de graduação. E aí, agradeço aqui a colaboração dos coordenadores e diretores de ensino no retorno, né, em relação ao quantitativo das vagas que foi feito 2 semanas atrás. E aí a gente vai também, segue o mesmo fluxo, né, para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer, e aí fica a cargo da instituição o período, como que se vai dar o lançamento desses editais, certo? Outros editais, a gente não, no caso do técnico, a gente não tem a abertura do integrado no 2º semestre, na realidade seria o concomitante subsequente. No caso da graduação, como todos sabem, a gente vai utilizar uma das 3 últimas notas de Enem, né? Então, o aluno, o estudante, o candidato, que tenha o Enem 2017, 2018 ou 2019, esses podem concorrer às vagas gerais que vão ser disponibilizadas, que são em torno de 740 vagas, né? Em relação a Lúcia, eu ia falar isso agora. O SISU, né, parece que vai abrir o calendário em abril, certo? Porque o Enem, se eu não me engano, vai ser em março, e ele vai abrir um calendário em abril. Mas, assim, foi mandado um e-mail do SIG, do SISU Gestão, dizendo sobre a possível abertura de calendário. Caso ocorra essa possível abertura de calendário, e caso esse calendário coincida com os nossos calendários de ajustes acadêmicos, a gente faz a adesão novamente ao SISU, né? Mas isso é uma coisa que a gente vai ter que analisar mais para frente para saber como que vai ser o andamento do Enem, né? O Enem que não foi realizado, e como vai se dar a abertura do SISU, e aí a gente fica aguardando esse movimento aí também do MEC. Tudo bem? Pessoal, alguém gostaria de falar alguma coisa? Nilson, Oi, o conselheiro Jean me escreveu uma mensagem aqui dizendo que não conseguiu entrar na reunião, que ainda estava tentando. Então, pediu para justificar a ausência porque ele está sem energia em casa e o 3G não estava suportando. Tá? Então, ele pediu para justificar a ausência dele. Sem problema, Glaucia. Eu sei que quem está no sul do estado, ontem parece que teve aí um temporal muito forte, né? Teve falta de eletricidade e de sinal também. Então, hoje, não sei se ainda perdura isso, a situação, porque como eu estou no norte do estado,
Então, não chegou aqui ainda. Pessoal, só mais a última informação é o seguinte, a instrução de serviço em que foi apresentada na última reunião aqui pela Luana, que é a coordenadora geral de graduação, a gente só vai colocar ela numa formatação nova, certo? Que é para instruções normativas, e ela passa a ser válida. Essa junto com o modelo de PPC. Então, a gente só vai fazer a modificação do formato dela, tamanho de letra, de acordo com os documentos institucionais, e logo em seguida eu vou fazer a publicação dessa instrução, certo? Porque ela foi apresentada, foi aprovada na última semana, na última reunião. Demais, eu não tenho mais nenhuma outra informação, nenhum outro assunto geral. Caso alguém queira, caso não, né, eu agradeço a participação de todos, né? Falei que a reunião seria muito breve, muito curta, né? Fizemos ela em pouco tempo, em 1 hora, né? E queria agradecer a presença de todos. Queria agradecer a presença de Suzana também, que sempre está aqui comigo no conselho, todos os conselheiros que estão aqui também presentes, desejar a todos muita saúde e esperança, digamos assim, tá? Que fiquem bem, cuidem dos seus, se cuidem, tá? Que cada dia que passa as notícias não são das melhores e que a gente vai estar bem. E caso qualquer outra dúvida, procurar a Pró-Reitoria de Ensino, né? Quem tem o meu contato me pode me procurar a Alexandra, a Luana, a gente pode ajudar no que for preciso. Tudo bem, pessoal? Então, desejo a todos aí um bom final de ano, boas festas aí, né, para quem puder comemorar, quem tiver com seus entes queridos, fiquem bem, certo? Um grande abraço, um grande beijo a todos, fiquem bem. Tchau, tchau.